Você consegue imaginar uma casa, uma morada de Deus indo de motel em motel para ficar com um e com o outro? Você consegue imaginar uma boca que canta Deus é tão bom, e aí essa boca hoje à noite vai ficar beijando, concorrendo um com o outro, quem que beija mais, quem que fica mais? Como assim? Você tem que tomar uma decisão. Ou você vive para suas paixões, ou você vive para Deus. Ou você vive para satisfazer o seu corpo, ou você vive para Deus. A Bíblia diz que da mesma fonte não jorra água doce e água amarga. E falando sobre água doce e água amarga, esses dias eu estava lá, eu sou muito ruim nessa coisa de internet, mas eu estava lá mexendo algumas coisas, e aí eu vi um teólogo, que eu até gosto dele, fala muitas coisas interessantes, mas aí ele estava falando sobre justamente isso, sobre música secular. E aí ele falava sobre música secular, que ele falando bem assim, ó, o negócio é a gente selecionar. Talvez muitos de vocês pensem isso. O negócio é a gente selecionar. Aí ele falou dele, ele falou, por exemplo, eu gosto de ouvir Eric Clapton. Então tem uma música de Eric Clapton que diz que a mãe dele conta a história de quando ele estava saindo, a mãe dele falou para ele, ore o tempo todo, meu filho, ore o tempo todo. E aí ele falou, essa música do Eric Clapton eu ouço. Mas aí tem outra música do Eric Clapton que fala sobre cocaína, cocaine, tal, não sei o que, blá. Ele falou, essa música eu não ouço. Aí eu virei para Paula e falei bem assim, meu amor, mas espera um pouquinho. Como que ele pode selecionar se a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga? Como assim? Como você pode selecionar? Mundo é mundo, carne é carne, espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E acabou e ponto final. Olha de que você tem se alimentado. Olha de que você tem se alimentado. Ah, porque eu lembro dela, porque não sei o quê. Para com isso, cara. Se alimente de coisas espirituais. Se alimente de Deus. A palavra de Deus diz é sim, sim, não, não. Você quer conhecer um homem de Deus? Você quer conhecer uma mulher de Deus? É sim, não. Ah, quer ir para a cama comigo? Não. Não e não. E só por causa da sua proposta, acabou por aqui. Aí você chega e fala bem assim, pô, Fernandinho, mas aí tem algumas igrejas lá nos Estados Unidos, na Europa, alguns ministérios até legais que cantam música do mundo dentro da igreja. Vai lá ver como é que está o evangelho. Vai lá ver como é que está a igreja. Você quer que eu te diga como é que está? Existem as exceções, eu conheço várias exceções, mas as grandes igrejas, grandes coisas que você vê lá, músicas, os caras adorando, quando você vai ver lá atrás, nos bastidores, os caras fumando, bebendo, homem com homem, mulher com mulher, é isso que você quer para a sua igreja? É esse tipo de igreja que você quer? É esse tipo de culto que você quer? Deixa eu te falar uma coisa, o diabo, ele age nos detalhes, nas pequenas coisas. Eu fui desafiado por uma palavra agora, em uma conferência que eu tive lá nos Estados Unidos. E a mulher falava o seguinte, tudo que a gente precisa é voltar ao evangelho de antes. A gente pode modernizar as músicas, o estilo, tudo, mas a essência é a mesma. A porta continua estreita, o caminho continua estreito, Jesus continua o mesmo, Ele morreu pelos meus pecados, sim. Ele morreu pelos meus pecados, sim. Eu sou perdoado, sim. A graça do Senhor é sobre a minha vida, sim. Mas a mesmo Jesus que disse, a mesma Bíblia que diz que a graça me perdoa de todo pecado, é a mesma Bíblia que diz, sede santos, porque eu sou santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. É a mesma Bíblia.